A Aline fez tudo direitinho. A Aline fez tudo bonitinho. Vamos lá, Denis, bora, Thaís Hanna, Nalva, Renato, Hermínio, Matheus, Denis Amaral, Zé Edson, o TN Silva. Tu já me disse o que é o TN, porra, eu me esqueci, cara. A André, o Alexandre Pinotti, meu querido. A Eliane Herculino, o Thiago Rocha, a Débora Teixeira, o Eliel, o Silva, o Edilson, a Lorena, a Vera Lúcia, a Eliana, tá? A Graciele, maravilhosa, o Zé Carlos, quem mais aqui? Eita, eu também apareci, a Neide Alves, a Verônica, o Benedito, Daiane, Lourenço, gente, Camila Soares, gente que nem presta, o Acosta, o Gonzaga, a Cláudia Jesus, a Edjane, a Berenice, vamos ver aqui quem é mais, o Tiago Vitor, o Francisco Bruno, a minha amiga querida Cleusa, a Paulinha Paula Rego do Presencial, Kleber Anderson, Luciano Teixeira, meu parente, Janiele, o Geo Araújo, Ana Maria, a Mariângela, todo mundo aqui direto ao vivo, o Dário que apareceu, meu amigo Dário, a Daênio, o Dalmar, a Rejane Maria, não sei cadê Andressa, o Eduardo, então bora pra cá. Bicho, deixa eu dizer para ti. A gente vai fazer as teses de reintegração, tá? Ainda é de reclamação, né? Ainda são teses de reclamação, né? Ainda são teses de reclamação trabalhista. Então, bora contigo. Bora que hoje vai ser bem tranquilo. Hoje tem live, amanhã meio, agora sim, amanhã ao meio-dia e 30 vai ter live, tá? Joseane, Matheus, Eduardo, tá? O Wagner, a todo mundo aqui aparecendo, ó. Bora prestar atenção. Agora todo nem respira, pessoal. Vamos lá, nem respira, nem respira. Deixa o tio mudar aqui, nem respira. Que é trabalhador, ó, presta atenção. Que é trabalhador portador de deficiência na empresa com mais de 100 empregados e que foi demitido sem justa causa. Todo mundo sabe que o empregado portador de deficiência, Flavinha, né? Todo mundo sabe que o empregado portador de deficiência, ele não tem estabilidade, tá? Mas se ele tiver dentro da cota, nas empresas que tem mais, a partir de 100 empregados, tem que ter pelo menos 2% de empregado eficiente. O empregador, eles não têm estabilidade, o empregador não tem problema nenhum em demitir aquele empregado. O empregado não está proibido de demitir sem justa causa aquele empregado, desde que o empregador obedeça à lei. Como assim, tiozão? Desde que o empregador ele obedeça à lei. A lei criou uma condição para que o portador de deficiência que está dentro da cota, para que ele possa ser demitido, é necessário que o empregador, né, arrume outro nas mesmas condições. Então lá vai. Agora note que essa aqui é uma tese de reintegração, tá? Tese de reintegração sem estabilidade, tá? Tese de reintegração sem estabilidade, porque o cara não tem estabilidade. Então, quando você pede a reintegração de um empregado sem estabilidade, que ele não tem estabilidade, mas ele deve ser reintegrado porque a dispensa dele é nula por outro motivo, aí você desenvolve a tese assim, ó. O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber o salário de afastamento, por quê? Porque sua dispensa é nula. Você não pode dizer porque ele é estável, por quê? Porque ele não tem estabilidade. Se você disser que ele é estável, tá? Que ele tem estabilidade, você vai perder a tese toda, então muito cuidado com isso aqui. Porque sua dispensa é nula. Nula, mulher, como assim? Qual é o problema de demitir o homem? Pois ele é portador de deficiência e o empregador não contratou substituto para o portador de deficiência. Aí, lembrando, né? Lembrando que transferência, reintegração, requer a reintegração liminar em antecipação em tutela provisória, urgência ou urgência provisória, nos termos dos artigos tais, etc e tais, tá? Vamos lá. 2, bora para 2, bora para 2, tá? Bora para 2. Outra, cadê, pequeno? Diabo, vamos lá. Pera aí. Diabo é isso aqui, pelo amor de Deus. Por que isso aqui não sai? Oh, meu Deus, 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 meu Deus. Agora pronto, agora lascou. Pronto, saiu. Vamos lá. Note que na 2 também, na 2, vamos lá. 2. Que foi admitido, bolei aqui comigo. Que foi admitido. Não, precisa não, Eduardo.
Não precisa, não. Eu coloquei em caixa alta, muito boa a sua pergunta. Eu coloquei em caixa alta, é porque o pedido de antecipação em tutela, ele não vai para toda e qualquer tese, né? E aí ele vai para quê? Para a tese de reintegração, ele vai para a tese de transferência, ele vai para ele está obrigatoriamente em algumas ações, né, que a lei fala de liminar ou de tutela, como as ações possessórias, como mandado de segurança, como habeas corpus, como embargo de terceiro, que você pode colocar lá no embargo de terceiro, tá? Mas não, você vai colocar, né, na letrinha normal, tá? Então vamos lá. Que foi admitido, olha, que foi admitido aos serviços da empresa dor de cabeça para a função de auxiliar de chatice. O empregado, a fim de dar mais dor de cabeça ainda ao empregador, era o último empregado a chegar na empresa, mas em compensação era o primeiro a sair. Não mais suportando a situação, demitiu sumariamente o empregado por justa causa. E eu vou dizer para você, viu? Esse empregado, ele cometeu sim falta grave. E a falta grave dele foi a de desídia no desempenho das funções, tá? Desídia no desempenho das funções. Uma vez que o empregado que sempre chega atrasado, aquele empregado que sempre sai mais cedo, esse empregado é um empregado desidioso, ele não trabalha minimamente o que os demais funcionários também trabalham. Só até aqui tudo bem, né? Até aqui não tem direito à reintegração. Pois é, tio, eu tô lendo aqui, não tem direito à reintegração. Só, chuchuzes, que a questão não acabou aqui não, viu? A questão ela continua. Sabe-se que é o regulamento interno. Professor, o que é o regulamento interno? As normas internas da empresa. O regulamento interno prevê a apuração de falta grave cometida e ele cometeu a falta grave desídia mediante sindicância interna. Ah, cara, não é inquérito judicial, é sindicância interna. Ah, meu irmão, aí o bicho pegou. O empregador, ele não era obrigado a fazer isso. O empregador, ele não era obrigado a apurar a falta grave desse caboclo. Ele não é dirigente sindical, ele não é diretor de cooperativa, ele não é empregado, membro do trabalhador no Conselho Nacional de Previdência Social, nem nas comissões de conciliação prévia, ele não é. Então não precisa de inquérito, mas o empregador vacilou, é empregador vacilão. Tio, por que, que o empregador é vacilão? Porque o empregador, lá no regulamento interno de empresa, o empregador se obrigou, e ele se obrigou porque quis, hein? O empregador se obrigou a só demitir o empregado por justa causa se a falta grave fosse apurada mediante sindicância. E a questão está dizendo o que de fato não aconteceu. Então, o adimplemento da condição, que era apuração de falta grave, não houve, a dispensa é nula, ele não tem estabilidade, não tem nada a ver com estabilidade, mas ele tem direito de ser reintegrado, que a sua dispensa é nula. O reclamante tem direito de ser reintegrado e receber o salário de afastamento, por quê? Porque a sua dispensa é nula. Nula, mulher? Como assim? Se o Ah, com certeza, Matheus. Questão não fala em inquérito judicial, questão fala em sindicância interna. Inquérito, eu expliquei na aula da semana passada. E são essas besteiras que fazem você papocar, não prestar atenção ao que eu explico. Inquérito judicial é ação judicial. Inquérito judicial, não, Denis, foi explicado na aula passada. Inquérito judicial é ação judicial. De novo, inquérito judicial é ação judicial. Sindicância interna é procedimento administrativo. Eu vou dizer pela milésima vez, esse cara aqui, ele não tem estabilidade. Então, as perguntas do Denis e do Mateus, só revelam que eles não prestaram atenção. Vou dar carão mesmo, hein? Vou dar carão, hein? Só revelam que eles não prestaram atenção aos detalhes da aula que eu dei sobre estabilidade e reintegração no final de semana passado. E essa falta de atenção, ela pode custar, exatamente, Vitor, essa falta de atenção, ela pode custar a sua aprovação. Ó, o reclamante tem direito de ser reintegrado e receber o salário afastamento. Por quê? Porque a dispensa é nula, tem nada a ver com estabilidade, tá? Ela é nula.
Nula, mulher? Como assim se ele não é estável? Pois a falta grave não foi apurada mediante sindicância interna, a que se obrigou a empresa por norma regulamentar, que é o regulamento de empresa, pelo que requer a reintegração liminar e antecipação de tela provisória e urgência nos termos da súmula 77 do TST, artigo 300, parágrafo 2º do CPC, tá? Se eu pedir reintegração numa tese que não cabe, eles anulam? Já isso aí já expliquei na sala de aula. Você reveja as aulinhas lá que eu expliquei, tá? Que o que você pedir a mais não tem problema. O problema é você pedir a menos. Agora, você começar a pedir um monte de coisa a mais, você vai se confundir, vai deixar o examinador confuso, tá? Aí você vai acabar escrevendo muito e vai acabar, infelizmente, reprovando. Então a gente tem, né, que ser o mais técnico possível, tá? Tem que ser o mais técnico possível para poder a gente errar menos. É assim que a gente passa na OAB. Quem a gente passa na OAB não é quem acerta mais. Passa na OAB é quem erra menos, tá? Então vamos lá. Que registrou a sua candidatura ao cargo de direção sindical, aí beleza, dirigente sindical, provavelmente, Elton, provavelmente, Cláudio, dirigente sindical, ele tem estabilidade. Então, bora continuar, né? Que registrou sua candidatura ao cargo de dirigente sindical no dia 1/4/2019. 2 semanas depois, o empregador demitiu o empregado sem justa causa, começando a contar a partir daí o aviso prévio. Só que o empregado já tinha registrado. Só lembra que quando ele registra a sua candidatura, o sindicato tem um prazo de 48 horas para comunicar ao empregador, né, comunicação do registro nos termos do parágrafo 5º do artigo 543 da CLT. Cuidado, hein? Cuidado com isso aqui. Indignado, o empregado argumentou que ele havia registrado a candidatura e, portanto, seria estável. O empregador, por sua vez, está aqui, ó. O empregador, por sua vez, deixou claro que não houve, por parte do sindicato, qualquer comunicação. 3 semanas depois, ou seja, 3 semanas depois, ainda dentro do aviso prévio, recebe o empregador comunicação por e-mail. A comunicação por e-mail, ela foi feita dentro do aviso prévio. Como é que o senhor sabe? Aviso prévio tem 30 dias, em média 4 semanas, ele colocou o quê? 3 semanas depois, portanto, dentro do aviso prévio. Informando que sobre a candidatura. Ah, cara, se houve comunicação durante a vigência do contrato de trabalho, houve a comunicação do registro, esse caboclo ele tem um negócio chamado de estabilidade. E agora a tese tem um detalhe que é um pouquinho diferente, prestem atenção, e tudo isso você encontra na anatomia das teses. Se você está desenvolvendo as teses, tá? Se você está desenvolvendo as teses sem olhar, sem pesquisar a anatomia das teses, que está lá na plataforma, tá? A anatomia das teses que está na plataforma. Se você não está fazendo as teses sem olhar a anatomia, provavelmente você vai fazer a tese errada, você vai continuar no erro, no dia da prova, suas chances de errar aumentam. Então, o reclamante tem direito de ser reintegrado e responsabilidade de afastamento, por quê? Porque é estável. Aí você diz, agora é estável. Aí você diz aqui qual é a estabilidade, tá? Aí você vai lá e diz qual é a estabilidade. Candidato a dirigente sindical ou apenas dirigente sindical. Pois a comunicação do registro da sua candidatura ocorreu durante o aviso, na vigência do contrato de trabalho, pelo que requer liminar antecipação pela provisória de urgência. Eu boto os artigos aí tudinha. Bora para 4, olha só. Que foi admitida ao serviço da empresa chupeta de baleia, na condição de vendedoras, né?
Também, bota ela também. Na condição de vendedora de shakes para emagrecimento rápido, acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso, perdão, tá? Isso, Breninha, perfeito, Brena. Rapaz, Neuzinha e Breninha são um negócio maligno. Que foi admitida ao serviço da empresa chupeta de baleia, na condição de vendedora de shakes para emagrecimento rápido, acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30 quilos. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa, pagando-lhe todas as verbas trabalhistas, rescisórias e indenizatórias. A gente sabe que aqui é uma dispensa discriminatória, tá? Dispensa discriminatória. Chupetofobia. Gordofobia. Também conhecida como chupeta de baleia. Chupeta de baleia fobia, tá? Gordofobia, também conhecida como chupeta de baleia fobia, e foi uma dispensa discriminatória. Na dispensa discriminatória, o empregado ele não tem estabilidade. Ele tem direito à reintegração, porque a dispensa é nula, uma vez que a lei proíbe que o empregador o demita por ato discriminatório. Então vamos lá, Mondiçoca. Ó, a reclamante, perdão, tem direito de ser reintegrada e responsável. Por que que só a dispensa é nula? Nula, como assim? Né? Aí você fala que a dispensa foi discriminatória, tá? Pois foi demitida por ter adquirido sobrepeso de 30 quilos, pelo que requer reintegração liminar para antecipação de tutela, tá? Matheus, eu estou vendo que você não assistiu a aula. Infelizmente, Matheus, eu não vou responder a sua pergunta porque você claramente não está assistindo as minhas aulas, tá? E foi explicado isso em sala de aula. Demitiu o técnico de sobrepeso, 30 quilos, pelo que requer reintegração liminar com antecipação em tutela provisória, tal, tal, tal. Vamos lá. E, claro, né? Nesse caso de dispensa discriminatória, tá? Nesse caso de dispensa discriminatória, vai ter o dano moral. O dano moral aqui é o chamado dano, né? É o chamado dano moral puro. Esse dano moral puro está no artigo 4º da CLT, tá? Dano moral puro. Zé Carlos, assista a aula que eu dei, porque eu não posso repetir a aula. Foi dada uma aula sobre reintegração na semana passada e eu expliquei, né, quando é que se dá a dispensa discriminatória, eu expliquei quando é que é a reintegração, eu expliquei quando é a indenização dobrada. Enquanto vocês não assistirem às aulas, infelizmente, vocês vão fazer perguntas nada a ver com nada a ver, tá? Aí quem assiste às aulas faz uma pergunta, eu já noto logo, e aqui é uma pergunta perfeitamente cabível. Então vamos lá. Dano moral puro, artigo 4º da CLT. Então aqui você teria duas teses. Uma tese de reintegração, tá? E uma tese, né? Tese de reintegração e uma tesezinha de dano moral. O reclamante tem direito a uma indenização por dano moral no valor de tanto, por quê? Porque sofreu humilhação, constrangimento, trabalho psicológico, pois sua demissão ocorreu por ato discriminatório, a ser demitida por ter adquirido sobrepeso de 30 quilos, nos termos do artigo 4º da lei tal 9.090, 9.029, tá? 9.029/95. É 9.029/90.